Bora pessoal entrando, bora entrando. Cabelo não tá legal. Pessoal, me fala sobre o fundo e o som aí, por favor. Se tá bom pra vocês, tá chegando boa minha voz aí pra vocês. Vai convidando alguém, vai chamando aí alguém. Enviando para um amigo, para alguém. Vai convidando o povo, envie para 5, para 10, o seu direct. Sábado e domingo não consegui fazer a live, tá bom, irmãos? Peço perdão aos irmãos. Estava me sentindo muito doente, ruim. Não teve condições de fazer. Mas hoje nós vamos retornar aí, retornando. Creio que Deus tem uma palavra com a gente. Nossos corações. A voz é igual o pregador. Amém, pastor? A voz é igual o pregador, feia, né? Meu Deus do céu. Vá convidando alguém, irmãos. Envie para alguém que precisa ouvir a voz de Deus, ouvir essa mensagem. Agora há pouco eu cheguei lá do 28 de agosto, irmão. Sábado, domingo ruim. Aí hoje já passei o dia pra lá desde as 15 horas, cheguei ainda agora. Amém? Mas é assim mesmo, Deus é fiel. Quando tem vida, estamos aqui e vamos fazer a vontade do Senhor. Lembra que eu pedi os temas para vocês lá? Quem está acompanhando aí, quem está vindo na live. Eu pedi para vocês escreverem temas, irmão, e vocês são uma benção. Acho que 3 escreveram lá, ou foi 4. Valéria, o Prince, a pastora. Eu não me lembro mais alguém. Então, através dessas pessoas que escreveram, né? Eu já falei sobre feridas emocionais que a pastora Vitória pediu. E hoje eu quero falar sobre o impacto do jejum na vida de um crente. Tema do Prince. Tema que o Prince abordou aí pra nós. Alguém me fala alguma coisa que a Sabrina disse que tá sem som, não sei. Tá sem som, irmãos? Tá me ouvindo aí? Oi, Glória! Tá ouvindo? Ah, é? Queima Jesus ele. Gabriel jejuar muito, ele vai voar, né? Quando der uma temporal, um vento. O meu discípulo é a ovelha Cris. O Cris jejuar muito, ele some, meu Deus. Pra mim que é fortinho, gordinho, vai passar muitos dias sem comer, só bebendo água. Ainda tem muita carne, muita gordura para queimar. Ô glória! Amém, irmãos? Vamos orar para a gente dar início. O que Deus vai falar com a gente aqui. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te exalto, Pai, eu te glorifico por este ouvinte. Esse homem, essa mulher, Pai de Deus, que está aí entrando nessa live, aqueles que vão entrar depois, aqueles, Pai, que serão tocados através das outras mídias sociais, outras plataformas sociais, possa abençoar, tu possa falar de uma forma notória e sobrenatural da tua parte. Te agradeço, Deus, por este dia, eu te agradeço, Pai,
por este momento e essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos mais, Senhor, sobre a Tua palavra, daquilo que Tu tem para a nossa vida. Eu te peço, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém, amém. É tu, Mateus? Vigia, meu pastor. Você é cobrado. Quem sou eu na frente do teólogo? Gamaliel. Sou Paulo. Prendi os pés de Gamaliel. Acho que é a Luana, eu acho que está aqui pelo Instagram do Ministério Louvor, né? De Louvor, né? Acho que é ela, aquela que mexe. Bem, irmãos, vamos ler um texto aqui. Mateus 6,16. Jesus indaga os discípulos e fala algo. Quando vocês jejuarem. Então ele está ali dizendo que ele quer que nós venhamos jejuar. Eu fico triste, infelizmente, com pessoas que já não vê mais dessa forma, que dizem que Jesus já pagou tudo, não precisa mais pagar tipo um preço, já está tudo pago. Eu me indago, eu fico me perguntando que todas as religiões do mundo, do Oriente e tudo, eu já conversei, já ganhamos algumas pessoas que eram pais de santos, feiticeiros, macumbeiros. E eles diziam pra gente que para eles fazerem um trabalho lá dos espíritos para eles necessitavam. Tinha momentos que eles faziam algum trabalho, eles passavam às vezes 40 dias em jejum, né? Muitas das vezes 3 dias só na água. E olha, e a Bíblia fala disso, muitos propósitos, muitos jejuns que homens e mulheres de Deus fizeram. Aí tem alguns, acho que é legalista, não sei como é que chama, que diz que não precisa mais jejuar, não precisa mais orar de joelho, chorar até o joelho doer, se quebrantar na presença de Deus, porque ele já pagou todo o preço. Aí eu te digo algo, se você for observar a vida dessas pessoas, muitas das vezes, não condiz com aquilo que de verdade o Evangelho ele fala. A pessoa não tem autoridade, não tem poder. Vou dizer algo. Um dia estávamos em uma célula, há um tempo atrás, e depois da célula teve uma confraternização, e uma moça, ela era muito oprimida. Se eu não estou enganado, ela era discípula da minha esposa, ela era bem novinha, uma mocinha. Passava várias situações dentro do lar e tudo. E ela era muito oprimida. E ela manifestou na rua, do nada. Ela incorporou o Espírito, entrou nela, ali ela manifestou. E nesse dia não fui eu, foi uma ovelha minha, que também hoje em dia é usada por Deus, viaja e tudo. Pegou ela, amarrou o Espírito, carregou e trouxe para a gente trazer ela para dentro de uma casa, para a gente ministrar sobre ela. E no decorrer do caminho, no meio do caminho, um líder, um pastor, olhou para mim e disse: vai lá, porque tu não vai lá ajudar teu amigo, vai orar lá pela pessoa. E eu olhei para ele, apontei o dedo na cara, com todo respeito, amor e carinho, mesmo indignado. Eu disse: por que não vai ministrar o Senhor? Porque o Senhor é um pastor formado, um pastor legitimado, um pastor, aleluia, que diante dos homens tem de verdade esse cargo e essa função. Eu sou apenas um servo de Jesus Cristo. Mas eu vou lá porque Deus me usa pela sua glória, pela sua graça, para expelir demônios, curar enfermos, fazer muitas das vezes o que o Senhor não estava fazendo. Ele baixou a cabeça, ficou todo desconfiado e entrou. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece muito, irmão, muito conteúdo. Tu perguntar, ele fala de Gênesis para Apocalipse, de trás para frente, virada a Bíblia. Mas nesse momento, quando alguém cai incorporado, corre, foge. Não tem autoridade de expelir um demônio porque não jejua, porque não ora mais de joelho, não paga mais, porque Jesus já pagou todo o preço. Então eu digo para vocês, o jejum, ele é necessário na vida de um servo de Deus. Vou provar para vocês. Desde os primórdios da humanidade, já acontecia o jejum de uma forma. Como, pastor?
O único comando que Deus disse no jardim, adivinha qual foi? Ele plantou 2 árvores. Quantas árvores? 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem não envelhecia, não morria, não tinha enfermidade, pastor Gabriel. Podia se alimentar, comer o que ele quisesse do jardim, mas Deus disse para ele o quê? Não coma do fruto da árvore da vida. E através dele comer, olhar, cobiçar, desejar, entrou o pecado e a morte no mundo. Então Jesus, como Deus estivesse dizendo, olha, se tu se jejuar, se tu não comer desse fruto, tu vai viver pela eternidade, tu não vai envelhecer, tu não vai morrer, tu não vai sentir dor. Mas o homem, pelo seu olho, pelo seu ventre, olhou, achou bonita, disse que era apreciável aos olhos e parecia boa ao paladar para comer. Olha onde é que entrou o pecado, irmão. Todo mundo fala desobediência, mas foi através deles comerem um fruto que Deus disse para não comer. Como eu disse, agora há pouco eu estava lá no médico, e a primeira coisa que o médico falou, seu Tiago, o senhor tem que buscar emagrecer, buscar fazer um exercício físico, uma caminhada, né? Por quê? E um discípulo meu que está no Pará, ganhamos a Paz Jesus, ajudamos muito o ministério dele aqui, está no Pará lá, líder de célula, uma benção, me mandou mensagem, meu pastor, tenho visto que o senhor está engordando de novo, tome cuidado, vigie na sua alimentação, né? Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem um pastor que outrora eu fui ministrar numa igreja e disse que jejum não emagrece. Eu fiquei assim indignado, eu queria repreender ele, mas eu disse, não emagrece para ti, que eu acho que tu deve jejuar 1 hora, 2 horas, não jejua mais de 3 dias só na água, 7 dias, porque jejum prolongados de muito tempo, até o jejum intermitente que as pessoas fazem de um dia, não é nem propósito espiritual, só para emagrecimento, eles fazem certas horas, estão dormindo, acordam e vão se alimentar de novo. Emagrece muito. Imagine um propósito de 3 dias só na água, de 7 dias só na água. Propósito espiritual para nós sermos cheios da presença de Deus. Mas aprenda algo. Jejum não é somente abstinência. Porque, como eu disse, tem um jejum chamado intermitente, alguma coisa assim. As pessoas fazem para emagrecimento, fins de estética mesmo, emagrecer. Mas adivinha, elas conseguem fazer. Tinha uma ovelha minha que estava fazendo, estava buscando, todo tempo fazendo, direitinho, estava perdendo peso. Eu disse, por que tu não acrescenta esse teu propósito, teu jejum, em fins espirituais? Lê mais a palavra, ora e apresenta esse propósito pelo qual tu vai emagrecer e ainda vai ter algo melhor e maior com Deus, uma intimidade melhor. Adivinha, ele foi tentar fazer, nunca mais conseguiu fazer, porque não é a mesma coisa. O jejum, aleluia, não é só abstinência, aleluia, de alimento. O verdadeiro jejum é uma renúncia à sua carne, às suas vontades, é uma consagração a Deus, irmãos. Jesus não apresentou o jejum como algo estranho à vida espiritual. Como eu disse, todas as religiões do Oriente, muitas religiões, você já viu aqueles budistas, aqueles monges? Você pensa que ele tem, muitas das vezes, aquela calma, aquele foco de mente, porque somente ele está ali zen, fazendo suas orações, ou muitas das vezes meditando. Não, são homens que jejuam 40 dias só na água, homens que pagam um preço de muitas das vezes de consagração de alimentos para obter fins espirituais, irmãos. O jejum confronta a nossa ansiedade, o jejum confronta as nossas dependências, o nosso domínio próprio, os nossos desejos desordenados. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos nos alimentando como não convém, nós não conseguimos abandonar algo. Olha, irmãos, digo algo para vocês. João vai dizer na sua epístola que no fim dos tempos, vigiem, cuidado, irmãos, com os ídolos. Eu vou dizer algo aqui forte para mim primeiro, depois, se a cara para o serviço serve para todos nós, que muitas das vezes nós não estamos pecando em prostituição, nós não saímos com a fé, nós não nos embriagamos, não adulteramos, não mentimos, não fornicamos, não fofocamos, mas nós estamos pecando através da nossa boca, o nosso ventre
se tornou um ídolo. E a gente quer satisfazer esse ídolo. A gente não consegue ficar sem algo, sem um tipo de alimento que faz mal. Eu tenho visto, irmãos, infelizmente, ultimamente, muitas pessoas, né, enfermas, e um câncer que está predominando, que eu tenho visto na rede social, no Instagram, no Facebook, em vários lugares, adivinha? É o câncer de estômago. Refrigerantes que fazem mal, comidas industrializadas, essas coisas que a gente se alimenta, irmão, que fazem mal, não fazem nem o bem, mas eles são saborosos, gostosos, né? É igualzinho o pecado. Tem gente que gosta do pecado, o pecado é bom e acaba se prendendo nisso. O jejum não muda Deus, entenda isso. O jejum muda eu e você. Já ouvi testemunho de homens que eram muito bravos, irados, iracundos, e através de muito jejum propostos com Deus, eles mudam totalmente. Eles brincam até que as mulheres deles não reconhecem eles. Eles dizem: meu Deus, cadê o meu esposo, Senhor? O que tu fez com o meu homem? Esse aqui não é ele não. Por quê, irmão? Porque o jejum ele nos muda. Ele mata a nossa carne. Ele nos transforma. O jejum não obriga Deus a trabalhar para a gente, para nós. Tem gente que quer jejuar porque Deus tem que fazer algo. Deus tem que abrir uma porta, porque Deus tem que salvar alguém. Deus tem que curar uma pessoa, tem que libertar um ente querido. Deus está dizendo não, 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 não. Não é para isso o jejum. O jejum, aleluia, ele é para nos mudar. E aprenda algo. O jejum tem que andar ou caminhar junto com a oração. Sabia disso? Vou dizer algo, um erro meu, tá? Eu gosto de falar muito de mim, eu sou muito sincero. Eu já abri propósitos, irmão, jejuns. Vou abrir aqui, orei, apresentei, eu não vou almoçar, não sei, eu não vou tomar café, vou ficar até 1h, 3h da tarde no jejum e tal. Orei ali, busquei um pouquinho de tempo. Adivinha? Acabou aquele propósitozinho aqui, aquele momento de ler a Bíblia, aquele momento de orar. A gente vai para as redes sociais, ver o que não é para ver, né? Coisas que não edificam nossa vida. Muitas das vezes a gente vai, sei lá, conversar com pessoas, está numa roda, brincando, falando coisas que não é para falar, chocarrices, brincadeiras indevidas. Muitas das vezes nós vamos assistir um filme, uma série, mas nós dizemos: Senhor, estou jejuando, estou me consagrando para Ti. E infelizmente nós temos que aprender que o jejum, ele caminha lado a lado com a oração. Homens e mulheres de Deus jejuaram, mas também gastavam o seu tempo em oração, não em outros afazeres, não em outras coisas. Muitas das vezes, sei que, 3 dias, nós precisamos jejuar 3 dias, pastor. Aí eu quero ficar só na água, no suco natural, né? Em vez da água. Mas eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir para o curso. Você pode. Mas eu estou dizendo de pessoas que muitas das vezes têm tempo, né? Tem aquele período para ele fazer aquele propósito, mas ele perde tempo com outras coisas. Sempre vamos encontrar oração e jejum caminhando juntos. Daniel 10:2 apresenta um período de consagração e ele está orando a Deus, orando, se consagrando e mais o jejum de 21 dias dele. Então Deus está dizendo que o jejum caminha ou anda lado a lado com a oração. Esdras jejuou e buscou uma direção de Deus. Deus me dá uma direção, um direcionamento. Mas ele apresentou o jejum e estava em oração. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que antes de ir para a guerra, Josafá foi para o templo e a Bíblia diz que ele abriu um jejum nacional, aleluia, e ele orou de joelho lá dentro do templo, por horas, irmão, buscando a face de Deus. E olha o que Deus fez. Deu um grande livramento para o homem de Deus. Então nós temos que jejuar, nós precisamos jejuar,
mas nós também temos que buscar orar. Ler a palavra, irmão. Tire 1 hora lendo a palavra. Tire um tempo lendo a Bíblia Sagrada. Porque se você faz aí um jejum, pastor, vou passar 2 dias, um dia todo, 24 horas, 48 horas em jejum. Mas está vendo série, está vendo filme, irmão. Meu Deus, que consagração é essa? O Salmo vai dizer que tudo que nós estamos vendo, o Senhor também está vendo através de nós, porque o Espírito dele habita dentro de mim e de você. E se ele habita dentro de mim e de você, então ele está vendo tudo que a gente está vendo. Hoje, irmãos, as séries, os filmes, infelizmente, tem sexualidade, droga, prostituição, adultério, tudo que não presta. Tudo que não presta. E aí? Comenta aí, irmãos. Tem pessoas que são cristãs e já estão há muitos meses, semanas, dias e até anos sem jejuar. Ele não sabe mais o que é um jejum, irmãos. Pelo amor de Deus. E você, o que você me diz? Seja sincero, bora ver quem tem coragem. Poxa, pastor, já estou já 1 mês, 3 meses. Sei nem o que é um jejum. O jejum cria um ambiente maior de concentração espiritual. Nós ficamos mais sensíveis a ouvirmos a voz de Deus, a ser sensíveis ao seu direcionamento. Você sabia disso? Comente aí para mim, comente aí. Cadê os irmãos? Os irmãos hoje estão igual no culto, meu Deus, dormindo. Comente aí se você está jejuando, se você deixou de jejuar. Você vai voltar agora a jejuar. Em nome de Jesus, você vai voltar a buscar o Senhor com intensidade. Comenta aí, irmãos. Não tão devagar hoje. Cadê o povo, Jesus? Me socorre, Deus. Bora, pastor Gabriel, reage. Pastor Gabriel não dorme. Aleluia. Vou falar sobre alguns impactos do jejum na nossa vida espiritual. Olha aí, a galera tá dando lugar aí, ó. Jejuou semana passada, vai jejuar a semana toda. Eita glória. Para você entender, a base disso que eu estou falando para vocês vem de algumas experiências e também de um livro, né, do pastor Luciano Subirá, chamado A Cultura do Jejum. Se você não leu, irmãos, leia. Antes de eu entrar nesse ponto, vou falar algo desse livro, da vida dele, na verdade. Pastor Luciano Subirá foi um testemunho, uma ministração. Ouviu o testemunho de um pastor chamado Paulo Canuto. E esse pastor, no testemunho, ele conta que ele morreu. Morreu, irmão. Ele diz que ele morre. Ele disse que vê o médico assinando o laudo médico dele lá, de óbito. Ele vê o doutor tirando o anel do dedo dele de casado, dando para a esposa. Ele vê o seu velório, ele vê tudo. Deus dá uma visão muito poderosa para esse homem. E Deus diz para ele: tu é um suicida. Tu se suicidou. Não foi o diabo que te matou, não foi ninguém. Jesus diz para ele: tu é um suicida. E ele chora, ele se quebranta, ele pergunta a Deus: por que eu sou um suicida, Senhor? E ele vai dizer: por quê? Porque primeiro tu não dormia direito, tu não se alimentava da forma correta, passava dos horários de comer, comia o que não era para comer, e veio o quê? No cérebro, irmão. Pá, estourou, já era, acabou. Mas Deus deu uma outra oportunidade e fez com que ele viesse e ele testemunhasse. Muitas vidas têm sido alcançadas através desse testemunho dele. E uma dessas vidas foi o pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá era obeso, gostava muito de comer, ia para o restaurante, arrebentava. E através desse testemunho, depois ele foi meditar, Deus exortou ele, que ele era templo do Espírito Santo. E hoje em dia é um cara que está no nível que ele faz, né, um dos poucos que faz 40 dias de jejum na água. Irmão. 40 dias direto só na água. Perdeu muito peso, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que ministra, que ensina a palavra de uma forma, né, totalmente diferenciada. E pior,
Eu pensava que o pastor Luciano Subir era tradicionalzão. Eu fui ver uma mensagem dele, um estudo. Ele dando um estudo, Valéria, falando de dons espirituais. E ele pregando, ensinando, falando, só uma palestra. E Deus já começa a ele usar naqueles dons que ele está falando. Tem um que ele começa a ser usado nos dons de cura. Pessoas sendo curadas lá de enfermidade. Perna crescendo, braço crescendo. Tremendo, irmão. Então eu fiquei admirado. Meu Deus, esse homem não é um homem tradicional, não. Ele é cheio do Espírito Santo, do fogo de Deus. E Deus usa ele poderosamente. Então que nós possamos ser dessa forma. Amém? Buscar com intensidade ao Senhor. Para que nós possamos ser usados cada vez mais por Ele. 10 impactos do jejum na nossa vida espiritual. Primeiro, ele aumenta a nossa sensibilidade espiritual, irmão. Irmão, tem gente que está no culto, o culto está fluindo, a presença de Deus está descendo, a glória de Deus, gente falando em língua, gente vomitando, gente manifestando, gente sendo renovada, gente entregando a vida para Jesus. E tem gente que está bem assim, irmão, olhando para o teto, para o ventilador, está espremendo espinha. Eita glória, foi do céu essa daí. Está olhando o relógio, doido que o culto acabe. Então por que, irmão? Você não precisa ser, ter bola de cristal, ter speed de revelação, não, para você entender. Essa pessoa não está com sensibilidade espiritual. Ela está como um leproso. Lembra da lepra no Antigo Testamento? Uma doença que acabava com os tendões, com os nervos, ao ponto da pessoa perder a sensibilidade. Primeira coisa que ela perdia era a sensibilidade. Aleluia, podia cortar o dedo, queimar, tacar fogo. A pessoa não sentia dor, estava insensível. Muitas pessoas, aleluia, dentro da casa de Deus, continuam ou estão dessa forma, insensíveis. Não ouve a voz de Deus, aleluia, o coração está endurecido, porque não jejua mais, não busca mais ao Senhor. O jejum pode nos tirar as distrações, irmãos, para nós podermos ouvirmos melhor a voz de Deus. Eu fico impactado, irmão, comigo mesmo, eu fico impactado. Às vezes Deus me mostra algo. Antes do culto acontecer, eu estiver orando aqui, Deus já mostra o que é para me falar para uma pessoa, o que vai acontecer. Eu vejo uma pessoa, muitas das vezes está enferma e Deus vai curar. Eu vejo uma pessoa que o Espírito está nela, ali ela vai manifestar o Espírito demoníaco. Nem aconteceu o culto ainda, às vezes falta 1 dia, 2 dias, 3 dias, no mesmo dia. Deus me mostra antecipadamente e eu consigo ver em visão, ouvir a voz de Deus. E eu fico impactado, irmãos, com isso. Fortalece a nossa vida de oração. Como eu disse, o jejum e a oração tem que andar intercalado. Daniel orava 3 vezes por dia. Aleluia. Quando ele estava em propósito de 21 dias, era 3 vezes por dia que Daniel estava orando. Ele não estava perdendo tempo, aleluia, com a Netflix, com outras coisas. Não estou dizendo que é pecado, que você não pode fazer. Não interprete mal. Você pode ver a sua série favorita, mas primeiro tire tempo, momento com o Senhor. Jejue, seja pelo menos um fariseu que jejua 2 vezes por semana. Um dia eu fiquei admirado, abismado, eu fiquei quase que eu morro. Eu estava no primeiro amor, novo convertido, não entendia muita coisa. E o meu antigo pastor, presidente do ministério, igreja gigantesca, disse: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu quase morro. Meu Deus, será que ele tem que jejuar mais, esse homem? Será que não é muito pouco? E um dia Deus me cobrou um tempo que eu fiquei muito tempo sem jejuar. E Deus disse: seja pelo menos fariseu. Até os fariseus jejuam 2 vezes por semana. Nós estamos perdendo para o hinduísta, para o budista, estamos perdendo para os feiticeiros, macumbeiros, irmão. Nós somos cristãos, servos de Deus. Deus quer nos encher, quer nos dar sensibilidade e quer fortalecer a nossa vida de oração através dos jejuns. Jejum sem oração é o quê? Dieta. Lembra que eu falei? O discípulo meu estava fazendo lá dieta, sem comer, sem fins estéticos, perder peso. Mas quando ele foi jejuar por fins espirituais, nunca mais ele conseguiu. Porque o diabo, irmãos, tem raiva, não quer permitir você jejuar. Porque ele sabe, aleluia, o poder da sua oração, do jejum junto. E a palavra também junto. Meu Deus, que arma. Você vai virar uma potência na mão de Deus. Como eu disse, desenvolve o nosso domínio próprio. O pastor Subirá mesmo falou sobre isso. Ele disse que ele é muito brabo.
né? Muitas das vezes meio ignorante, tá igual o pastor Tiago, eu acho. Mas quando ele jejua forte, irmão, ele fica outra pessoa nas nuvens. Pode tacar fogo na casa, pode fazer o que for fazer e tá tranquilo, na paz. Porque o jejum faz isso, ele mata a nossa carne. Aleluia. Ele faz com que nós venhamos ter essa disciplina que é o domínio próprio em meio a qualquer circunstância, irmãos. Quarto impacto do jejum em nossa vida, ele confronta a nossa carne. Aqui eu vou dizer algo. Se você não consegue, pega essa aí a chave. Se você não E agora? Voltou? Meu Deus, eu apertei, eu acho, sem querer aqui. Meu Deus. E agora? E agora? E agora? É o Lúcio. Meu Jesus. É o Lúcio. Meu Pai amado, Jesus. Ele confronta a nossa carne. Vou recapitular aqui para você. Se você não consegue tirar um alimento, algum tipo de alimento, não consegue jejuar, tirar, né, uma refeição, irmão, você tem um Deus e o nome desse Deus não é Jesus. O nome desse Deus é qualquer outro, é um ídolo e o seu ventre, o nosso ventre é o altar desse ídolo. Olha, desceu do céu agora. Quem pegou essa? Isso é uma chave, irmão, para a nossa vida. Não tem a ver aqui, mas fala algo. Nós falamos dos dependentes químicos, nós falamos de drogado, de bêbado, de prostituto, de drogado, de tudo que não presta. Faz mal, que está matando o corpo. E nós, irmão, com a nossa alimentação. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre isso. Muito, não preciso que ninguém fale. Deus está falando comigo pela palavra, por mensagem que eu vou ver na internet. Aleluia, alguém me manda mensagem. Um discípulo meu mandou mensagem quando eu estava agora no 28, nem sabia que eu estava lá. Está lá para parar e disse, pastor, o senhor está gordinho de novo. Volte a emagrecer, volte a jejuar mais. Faça uma caminhada. Busque, né, se alimentar de uma forma melhor. Porque o Senhor está fazendo mal para o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus quer nos usar, mas muitas das vezes, né, através da nossa alimentação, através das enfermidades, irmão, nós ficamos impossibilitados de fazer muita coisa. Um gordo igual eu, irmão, pelo amor de Deus, para caminhar longas distâncias. Eu me lembro de outrora que eu ia lá para o Japim, às vezes bem distante daqui os lugares, visitar um lar, uma casa, irmãos. E nós íamos na pernada. Agora pergunta se algum irmão aqui da igreja quer ir a pé. Vamos visitar o fulano. Aí quer ir de carro, de Uber, de moto. Já aí tu já vê a comodidade do corpo. A preguiça, a lentidão, né? Vai dar dor na perna, vai dar dor não sei aonde. Então, o impacto, o quarto impacto do jejum, ele confronta a nossa carne. Nós temos que largar hábitos, dependências que estão nos paralisando. E muitas das vezes, estamos cegos para isso. O que tem governado a nossa mente, nosso coração?
Será que é Jesus, irmão? Estou até calado aqui. Será que é Jesus ou será que é o alimento? Irmão, se Adão e Eva não tivessem comido somente aquilo, ele podiu comer tudo, menos aquilo, eles comeram. E hoje eu sinto dor, você sofre, a mulher quando vai ter um filho sofre dor de parto. Então que nós possamos aprender. O jejum em nossa vida traz humilhação e quebrantamento. Toda vez que você encontrar jejum na Bíblia, fala de quebrantamento, de homens que Deus chamou, de líderes que Deus chamou para um quebrantamento, jejum, oração, pano de saco, cinza na cabeça. Aleluia. Joel mesmo disse: eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, mas eu quero que vocês rasguem o coração diante da minha presença, meu povo. Humilhação da alma, irmão. Nós dizemos para Deus: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou autossuficiente, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não jejuo, Senhor, por algo que Tu vai muitas das vezes me dar, isso é consequência. Mas eu jejuo porque eu quero ter mais intimidade, porque eu quero me derramar diante da Tua presença, porque eu quero ficar mais sensível, porque eu quero é a Tua glória sobre a minha vida. Nessa noite, eu tenho observado isso. Tem sido muito difícil, irmão, pessoas chorarem no culto, na igreja, numa oração. Estamos secos, irmão, vazios. Nós não nos quebrantamos mais diante da presença e a glória de Deus sobre a nossa vida. Deus está se derramando, está acontecendo um mover de Deus. A presença está forte, a palavra ali maravilhosa do trono da graça de Deus. E nós, muitas das vezes, estamos de olho aberto, sem chorar nossas lamúrias, sem muitas das vezes reconhecer os nossos erros, sem muitas das vezes dizer para o Senhor: Senhor, sem Ti eu não sou nada, eu não sei mais viver, irmãos. Tá já quase 40 minutos de live. Sexto impacto do jejum em nossa vida. Ele ajuda na nossa busca por direção. Muitos de nós compramos, vendemos, casamos, fazemos muitas coisas, né? Eu vou sair do ministério fulano, tal, ou eu vou para outro, ou eu vou ser isso, ou vou ser aquilo. E muitas das vezes não busca a direção de Deus. Né? Antes de fazer qualquer coisa, principalmente coisas grandes, que podem afetar a nossa vida, podem afetar nosso casamento, podem afetar o nosso ministério, podem afetar, né, os nossos irmãos em Cristo, pode afetar uma congregação toda. Nós devemos jejuar e orar para pedir direção. Prova na Bíblia, pastor. A Bíblia diz em Atos 13, 2 e 3, que a igreja jejuava e ministrava ao Senhor, aleluia, em oração e jejum, para Deus dar direção. E eles separaram para o ministério Barnabé e Saulo. Olha só, antes de levantar, antes de chamar, antes de pôr a mão na cabeça para dizer: vocês podem ir fazer a obra, eles jejuaram e oraram, e o Espírito Santo deu a direção. Assim, nessa noite, se você precisa de direção da parte de Deus, jejue e ore, que Deus vai te conduzir para aquilo, aleluia, que Ele quer sobre a tua vida. Muita gente dentro da igreja: pastor, eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei para que isso. Eu não tenho um ministério, não tenho um chamado. Por que não jejua e não ora? Porque não tem intimidade para pedir direção de Deus. O que Deus quer que você seja, o que Deus quer que você faça. Deus não te chamou para você vir para o culto ficar no banco, irmão. Deus te chamou porque Ele tem uma direção, um chamado e um propósito específico à tua vida. Adivinha, o jejum, ele intensifica a nossa intercessão. Toda vez nós intercedemos, nós oramos: Senhor, liberta o fulano, o ciclano, a chiquinha. Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas quem jejua também, irmãos, e intercede, aleluia, a vitória muitas das vezes é garantida e muitas das vezes vem mais rápido do que nós esperávamos. Prova para mim, pastor. Deus, ele pode libertar pessoas, famílias, igreja, situações específicas que você tem orado tanto, clamado, através de quê? Através, aleluia, do jejum e da intercessão.
Vocês lembram da rainha Esther? Esther vai jejuar e orar com as suas servas. Ela diz para o povo jejuar e orar. E esse jejum é um jejum da nação dela, do povo dela, judeu. Eles vão jejuar e orar 3 dias só na água. E jejuando e orando diante de Deus. E Deus vai entrar com intervenção. Uma nação, preste atenção comigo. Uma nação. Não é uma pessoa, 2, uma casa, uma família. É um povo todo, aleluia, que seria exterminado por Satanás, pelos seus, aleluia, adversários, mas através do jejum e da oração intensificada, a intercessão daquela mulher, Deus operou um grande milagre. Então você entende que Deus, através do jejum, da oração, a nossa intercessão fica intensificada, maior, mais poderosa, mais forte, e Deus intervém com livramento, com transformação, com cura, com libertação. 8ª marca, 8º impacto do jejum em nossa vida. O jejum, ele marca períodos de consagração em nós. Porque todas as vezes que os homens de Deus iam jejuar, eles oravam, meditavam na palavra, ficavam mais próximos de Deus. Muitos irmãos ficavam. Tem um que me chama a atenção de uma forma tremenda. Jesus jejuou 40 dias, tremendo. Moisés jejuou 40 dias, maravilhoso. Meu Deus, aleluia, eu nunca fiz um desses. Talvez um dia eu consiga. Mas alguém que me chama a atenção, a Bíblia fala de Davi. Davi, ele se ajoelha. A Bíblia diz que ele não come, não bebe e não se levanta. Não sei nem se ele dorme, o texto não faz menção dele dormir. Mas diz que dia e noite Davi está 7 dias prostrado, orando ao Senhor. Na verdade, é um propósito que não foi respondido, mas que me chama a atenção pela peridiosidade, pelo período que ele ficou. 7 dias, irmão. Eu nunca vi na face da terra ninguém ficar 7 dias prostrado diante de Deus, jogado, quebrantado, chorando, se humilhando, como esse homem Davi. 7 dias ali. Aleluia, porque ele queria um milagre, mas Deus não interveio. Deus não permitiu aquilo que ele queria. Então Daniel orou, Esther orou e jejuou, Moisés, Jesus, meu Deus. Alvenaria, meu pai. Pelo amor de Deus, Jesus, Cavaleiro do Céu. Ai, Jesus. Ai, Jesus, vai pra rua. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, Jesus. Ai, Jesus.